Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Estamos voltando a estudar a doutrina dos Espíritos e hoje vamos falar sobre o processo da reencarnação dos Espíritos. Este assunto se refere a um dos princípios básicos da doutrina e vamos publicar 2 vídeos sobre isso aí. Um abordando aspectos das crenças religiosas, que é este vídeo aqui, né? E outro sobre comprovações em bases científicas. Agora, apenas para relembrarmos o quadro da criação de tudo o que é, podemos dizer que Deus existe de toda a eternidade e criou tudo o que existe por amor, por bondade infinita. Nós vamos destacar que Deus, quando iniciou a criação a partir do inexistente, isto é, Deus criou tudo a partir do nada. E o que aconteceu? Formou-se a primeira semente da criação, isto é, a luz infinita da criação. Nós já falamos sobre isso, mas eu estou repetindo aqui. Trata-se de uma frequência de vibração divina e simbolicamente representa a fonte criadora, o Deus de todos nós. Desta forma, quando Deus cria a matéria, o mundo físico, então a luz infinita da criação é ocultada gradativamente para dar lugar à matéria na terceira dimensão, pois não haveria espaço para outra coisa ou criatura. Assim, a criação do universo só poderia acontecer quando Deus vai se ocultando. Ele vai promovendo a contração da luz e vai criando o universo. Quando Deus se faz realmente oculto, é que ocorre a criação da matéria. Por isso que Deus se faz oculto do nosso universo, mas ele pode se revelar dependendo das circunstâncias de cada pessoa, de cada criatura. Então, podemos entender que a presença da matéria é aquilo que oculta Deus neste mundo. Aí o que aconteceu? Deus criou os espíritos como seres simples e incipientes ou ignorantes, que se tornam imortais após a criação. São os seres inteligentes do universo e independem da matéria. Quando os espíritos são criados, eles estão destituídos de conhecimentos e devem evoluir em inteligência e moral. Esta é a lei de evolução. Deus concede o livre-arbítrio e estabeleceu a lei de causa e efeito, controlando assim a qualidade da evolução intelectual e moral dos espíritos. A inteligência é um atributo essencial do espírito, e o papel dos espíritos na vida universal, como seres inteligentes, é participar na cocriação do universo existente. Entenderam? Nós estamos fazendo um resumo do que já falamos, porque assim, aos poucos, vai caindo a ficha no quadro da evolução espiritual de todos nós nesse universo de Deus. A partir da criação, os espíritos adquirem a imortalidade e vivem naturalmente no mundo espiritual. Entretanto, para evoluírem em inteligência e moral, necessitam encarnar em corpos materiais orgânicos no mundo material. Assim desejou Deus. E tudo bem, nós não temos outras explicações. Neste plano material, aqui onde nós vivemos, os seres encarnados vivem em si uma relação recíproca entre espírito e corpo físico para o trabalho evolutivo. Dessa maneira, os espíritos ou os seres imortais, para trabalharem a evolução intelectual e moral, devem se submeter ao processo reencarnatório, que é o nosso assunto de hoje, Aonde? No mundo material, para desenvolverem as próprias qualidades como seres inteligentes. Esta é sumariamente a base doutrinária do Espiritismo, acerca da vida imortal do espírito para o trabalho evolutivo, intelectual e espiritual. Não há céu, não há inferno, nem purgatório. Já afirmamos que nós, aqui nesta vida de terceira dimensão,
Estamos ainda num estágio primário de desenvolvimento intelectual e moral, numa dualidade de vida, na prática do bem e na prática do mal. Mais do mal do que do bem, né? Somos seres imperfeitos moralmente e intelectualmente. Estamos em evolução, na verdade. Assim, considerando a lei de causa e efeito, estamos pagando a conta das nossas condutas passadas e atual. Agora entendendo que as diversas reencarnações são solidárias umas com as outras nesse aspecto. Então, agora nós vamos falar sobre o processo reencarnatório com mais profundidade e procurar entender tudo isso, tá bom? Antes de mais nada, vamos considerar algumas palavras e defini-las. É importante que façamos isso. As palavras são palingenesia, encarnação ou reencarnação, ressurreição e metempsicose. O que é palingenesia? É um substantivo feminino que pode significar retorno à vida, renascimento, regeneração. Em crenças religiosas, pode estar se referindo à doutrina da transmigração das almas. Encarnação e reencarnação, que é o nosso tema de hoje, né? O que significa encarnar? Significa entrar na carne. E reencarnar expressa o ato de entrar na carne outra vez. Reencarnar quer dizer, então, nascer de novo em corpo físico. E ressurreição, que também é uma palavra muito usada, principalmente no catolicismo, no judaísmo. É um substantivo feminino. E é o ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar. Retorno da morte à vida também pode ser o significado. Na verdade, seria uma reencarnação, entre aspas, né, do espírito no corpo físico de origem. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Metempsicose agora significa o movimento cíclico por meio do qual um mesmo espírito, após a morte do antigo corpo que o habitava, retorna à existência material, né? Animando sucessivamente a estrutura física de outros corpos, como vegetais, animais ou seres humanos. Para o povo pouco evoluído na Grécia Antiga, ensinava-se que as almas que praticavam o mal, almas ruins, né, deviam renascer em corpos de animais. No hinduísmo, admite-se a reencarnação da alma, do espírito, em corpos humanos, né, podendo também a mesma retroagir e reencarnar em corpos de animais. Agora, segundo a codificação espírita, os espíritos não podem regredir, não devem regredir, porque já alcançaram um certo estágio evolutivo que não há como regredir ao nível de um animal. Podem estacionar, mas a evolução do espírito não admite retrocesso. Esse postulado difere do hinduísmo e do budismo, que admitem a reencarnação em plantas, vegetais, né, e em animais inferiores. Então, o espiritismo admite a reencarnação como um processo de existências sucessivas, mas do mesmo ponto evolutivo em que se encontra para um novo aprendizado ou nova encarnação, ou para restabelecer o equilíbrio perdido em fases passadas. Então o espírito vai reencarnando em sucessivas reencarnações, em sucessivos momentos, em corpos físicos diferentes, mas sem retroagir, é sempre em evolução. Allan Kardec tem uma frase interessante que eu vou colocar aqui. Ele falava: nascer, morrer, renascer ainda, né? Progredir sem cessar. Tal é a lei. Isto aí é um resumo da doutrina da reencarnação no Espiritismo. Vou repetir: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. Historicamente, a teoria da reencarnação
Ela é tão antiga como a história do próprio homem, da humanidade. Não foi a doutrina dos espíritos que introduziu a teoria da reencarnação. O espiritismo tem como pedra angular a reencarnação, que racionalmente explica todos os meandros, sofrimento, dores, alegrias, felicidade da evolução do espírito. Quando nós trabalhamos a nossa ascensão nas diversas reencarnações, com certeza nós vamos alcançar a felicidade. Bom, agora a justiça divina se faz através da lei de causa e efeito, em que o exercício de nosso livre-arbítrio, que é limitado, permite corrigir as nossas ações impróprias ao colhermos os resultados das ações praticadas nesta e nas reencarnações subsequentes. Reencarnar significa literalmente voltar a assumir um corpo de carne. Já falamos, A cada reencarnação, o espírito adquire um corpo diferente, já que o anterior terá desintegrado por ocasião da morte física, com certeza. Do ponto de vista evolutivo, cada reencarnação representa a possibilidade de vivência em novas situações, necessárias ao desenvolvimento do espírito. Oferece ainda a oportunidade de reajuste interno através da correção de posições mentais, que o prejudicaram ou prejudicaram a outras pessoas em encarnações anteriores. Entenderam? São inúmeras as situações propícias ao aprendizado. Não se esgotariam todas em uma só encarnação, por maior que fosse o empenho do encarnado. Temos que participar de milhares de encarnações para alcançarmos a nossa meta de aperfeiçoamento intelectual e espiritual. A pobreza, a riqueza, a solidão, as companhias, saúde, enfermidade, são oportunidades valiosas que ocorrem para o despertar de diferentes capacidades. É só com sofrimento que a gente é levado a esse trabalho de ascensão espiritual, com certeza. Aproveitar cada uma dessas situações resulta em conquista parcial, porém, ela é permanente para o espírito. E nós vamos ascendendo espiritualmente a cada momento nas diversas reencarnações. Tais experiências constituem provas e aprendizado, nem sempre ligadas a faltas anteriores, mas sim à necessidade de crescimento. É assim que funciona tudo. A reencarnação para reajuste atende à lei de causa e efeito, que nos torna responsáveis pelas posições ou ações que assumimos. A gente paga a conta sempre de tudo aquilo que praticarmos, seja do bem ou do mal. Não representa castigo, mas oportunidade de correção de rota, de rumo certo, com retorno ao caminho que leva à manifestação da lei de Deus em cada criatura. Seria um engano muito grande pensar nos elos da reencarnação como apenas predestinação ao sofrimento, à dor. Nós podemos ser felizes, sim. Temos falado tanto sobre isso, Na verdade, não há uma só vida no mundo material, não há só um céu, um inferno ou juízo final, como é colocado nas religiões cristãs e outras também, Mas sim a oportunidade de se alcançar a perfeição espiritual e intelectual gradativamente, como filhos de um Deus todo amor ao infinito. Não seria possível Ele nos criar numa só vida e irmos para o inferno, com certeza, não é assim. As origens da noção de reencarnação são muito obscuras. A discussão sobre o assunto aparece nas tradições filosóficas da Idade Antiga, principalmente, considerando a linha do tempo da história da humanidade. Na Índia, no Egito, na Pérsia, as ideias reencarnacionistas têm prevalecido desde aqueles tempos primórdios da civilização. Tem um texto lá no Antigo Egito, dos egípcios, o Papyrus Anana, escrito em 1320 a.C.,
O que nós podemos ler ali? Entre aspas, o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas prévias existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas ser-lhe-ão reveladas. Interessante esse tema aí. Na antiga Grécia, Pitágoras, Sócrates, Platão, Heródoto, eles defendiam o princípio das vidas sucessivas. A ideia da reencarnação aí teria chegado através de Pitágoras, principalmente, trazidas talvez lá das viagens que esse filósofo, né, e matemático grego fez ao Egito e à Pérsia. Platão, que retrata o pensamento de Sócrates, também ensinava aos seus adeptos que todas as almas, né, os espíritos, deviam chegar a uma redenção final por seus próprios esforços. Então é assim que funciona, mas são precursores, na verdade, do espiritismo e de algumas ciências esotéricas também, né? Outras religiões como o taoísmo, o budismo, que eu falo sempre, o hinduísmo, o mazdeísmo, o druidismo, dentre outras, né, pregavam esse sistema da reencarnação como método de aprimoramento espiritual do homem. Então esse conhecimento vem lá dos primórdios da história da humanidade. Inclusive no judaísmo, a reencarnação, nós poderíamos perguntar, ela é aceita? Tem um trabalho de um autor espírita chamado Severino Celestino. O trabalho dele tem o título de Analisando as Tradições Bíblicas, que é interessante ler. E, entre aspas, tem um rabino, Ariel Kaplan, que diz o seguinte: não é possível entender a Cabala sem acreditar na eternidade da alma e suas reencarnações. No judaísmo se fala muito em ressurreição, como nas igrejas cristãs. Mas também na Cabala se fala muito da reencarnação. Estudem lá e vocês vão ver isso. Com o nome de transmigração das almas em hebraico, que é a reencarnação, todos os praticantes do judaísmo, especialmente as correntes ortodoxas e cabalistas, acreditam que depois da morte a alma reencarna numa nova forma de vida. Tem uma série de explicações a respeito. Os judeus assídicos também, eles acreditam na reencarnação. Agora, sobre a reencarnação, ainda nesse texto do Dr. Severino, apresentamos o depoimento do rabino Shammai Endi, colaborador da revista jurídica Shabbat News, e foi publicado no ano de 1998. Entre aspas, o que ele fala lá? O conceito de reencarnação é originado no judaísmo, sendo que uma alma deve retornar ou voltar várias vezes até cumprir todas as leis do Torá. Na verdade, cada alma tem dois tipos de missões neste mundo. Ele falando, né? A primeira é a missão geral de cumprir todas as mitzvot do Torá. Mitzvot é o plural de mitzvah, que significa mandamento de práticas das boas obras, que seria a caridade do espiritismo, não é? Então, além disso, cada alma também tem uma missão específica. Caso não tenha cumprido a sua específica, a alma deve retornar a este mundo para preencher tal lacuna. Somente pessoas especiais sabem exatamente qual é a sua missão de vida, está dizendo aí o rabino. Continua falando, existem também reencarnações punitivas para reparar alguma falta cometida numa vida anterior. E ele continua falando, neste caso, a alma pode reencarnar até mesmo no corpo de um não-judeu, de animal ou de planta. Então, no judaísmo tem uma série de, não sei se é bem contradições, mas controvérsias a respeito da reencarnação ou da ressurreição, como palavras diferentes que são. A ressurreição, como eu falei, é a volta do espírito no corpo físico, no mesmo corpo físico de origem de uma encarnação anterior. Entenderam? Enquanto que encarnação, os corpos físicos são diferentes.
Então, na Cabala, se vocês forem estudar, nós temos vários conceitos sobre tudo isso aí. No budismo, então, pregado por Gautama Siddhartha, que foi lá 500 anos antes de Cristo, né? O Buda, temos na sua doutrina as 4 verdades e os 8 passos, formando uma enorme quantidade de textos, absurdo, né? Sobre o nome de Ipitaka, que são os seguintes. A primeira verdade é sobre a dor, a verdade sobre a dor. A segunda verdade é sobre a origem da dor. A terceira, a verdade sobre a supressão da dor. E a quarta é a verdade sobre o caminho que leva à supressão da dor e à iluminação do ser. E a possibilidade de adentrar no Nirvana. Então vamos falar no primeiro, a verdade sobre a dor. O que é isso aí? Verifica-se que a dor, o sofrimento, Buda já sempre falou isso, é inerente à vida presente, nós estamos nela ainda, bem como nas vidas passadas e futuras, é o karma, né? Lembram? Herdando essa assertiva do pessimismo do brahmanismo em relação ao viver e ainda com relação à ideia da transmigração das almas. Ficamos presos na samsara, com certeza. Entenderam? A segunda verdade é sobre a origem da dor. Refere-se ao desejo, ao apego que nós já falamos tanto ali nos vídeos sobre budismo, sobre Patanjali, etc. Né? Refere-se ao desejo de viver, aos arroubos do sexo, à cobiça, ao poder, que escravizam as pessoas a se agarrarem às coisas. Nós temos que nos livrar dessa. É o desapego. Esse impulso não sofre nenhuma alteração após a morte, levando, por conseguinte, o homem, a criatura, à reencarnação, ao samsara, pelo desejo de viver e, obviamente, continuação da dor, do sofrimento. Agora, a terceira verdade diz respeito à supressão da dor. Esta verdade argumenta que, eliminando esses desejos da vida, livra-se da vida e da dor, adentrando-se assim ao nirvana, que é a situação de autêntico êxito espiritual, com a consequente eliminação da vida e da dor que lhe é peculiar. Eu já falei muito sobre isso em vídeos passados. Assisto novamente lá o budismo, o Patanjali, as minhas crenças, etc. E, finalmente, a quarta verdade é sobre o caminho que leva à supressão da dor. A verdade sagrada, que se compõe de 8 passos, essa verdade, a quarta, né? Para atingir a consciência pura e, desse modo, chegar ao nirvana. Isto é, quais são esses 8 caminhos, vamos falar, 8 passos? Opiniões corretas, intenções corretas, motivos corretos, palavras corretas, ocupação correta, esforço correto, pensamento correto e meditação correta. Entenderam? É assim que é a base da filosofia ou da tradição de Buda, ou iluminado, né? A reencarnação é também um dos pontos fundamentais de religiões do culto de tradição aos orixás, de várias tradições indígenas, do vodum, do druzismo, do rosacrucianismo, da teosofia, da Wicca, do Ekankar, da cientologia, da filosofia pitagórica, da filosofia socrática platônica, além de outras. Vocês vejam como a encarnação foi muito preconizada por muitas crenças. É uma tradição, na verdade, né? Embora a maioria das denominações dentro do cristianismo e do islã não acredite que os indivíduos reencarnem, incluindo-se os espiritualistas anglo-saxões, que eu já falei em outros vídeos, grupos específicos dessa crença cristã, vamos falar assim, dentro dessas religiões, se referem à reencarnação também. É muito controvertido esse tema. Esses grupos incluem os principais seguidores históricos e contemporâneos de cátaros, dos alauítas, dos drusos e dos rosas cruzes. Bem, amigas e amigos,
O tema é muito extenso, muito profundo, eu só quis dar uma entrada nesse assunto na base religiosa. Então, segundo o Espiritismo, todos os espíritos passam pelo processo da encarnação e da reencarnação. Isso é um princípio básico da doutrina. A reencarnação, como processo educativo para a evolução do espírito, é a escola de Deus. E explica as desigualdades aparentes que tanto intrigam a nossa mente, o homem, né? Aí temos lá enfermidades congênitas, oportunidades iniciais diversas, vida longa para os maus, mortes prematuras para outros, para vivenciar ou repetir a experiência mal vivida, para abrir o caminho de trabalho ou do amor, onde os erros são compensados. Espíritos diferentes recebem condições diferentes, adequadas aos objetivos particulares da sua encarnação. Então, a reencarnação é a manifestação da justiça divina, e a partir desse entendimento nós podemos explicar as diferenças que existem em todas as criaturas desse planeta Terra. E tudo relacionado à lei de ação e reação, à lei de causa e efeito. Ou a lei do karma lá do budismo, do hinduísmo. Entenderam? Então, amigas e amigos, analisando as doutrinas das diversas crenças, podemos dizer que um ateu, por exemplo, simplesmente, para ele nasce, vive e morre, e nada mais. Será como se fosse um participante de gado de corte, de uma manada, isto é, sem sentido na vida. Nasce, vive e morre e acabou. Não tem espírito, não tem nada, porque é um materialista no aspecto mental, na sua inteligência. É uma opção, com certeza. Agora, se fosse um cristão ou um espiritualista anglo-saxão, dentre outras crenças, né, a criatura simplesmente acreditaria numa só vida material. E quando o espírito ou a alma desencarna do corpo físico, alcança o mundo espiritual e é submetido a um julgamento e é levado ao céu ou ao inferno pela vida eterna, dependente das suas condutas na vida. É assim que funciona um dogma, vamos falar assim, dessas igrejas cristãs. No protestantismo não é bem assim. Lá eles falam que a criatura alcança o céu pela graça divina. Ele até pode ter uma vida de má conduta, mas se Deus quer, ele vai para o céu. São colocações. Uma só vida, nós não temos chance de evoluir com certeza. A maioria dos habitantes deste planeta, Terra, estaria em condições deploráveis, vai todo mundo para o inferno, com certeza. Muitos autores que falam, que estudam a ascensão espiritual, falam que 2/3 desta humanidade terrestre não vai ascensionar a quinta dimensão. E é só vocês olharem em volta e vocês vão ver as condutas de vida das pessoas atualmente nesta humanidade. Agora, aquele que acredita na bondade infinita do Criador e acredita no processo da reencarnação como a escola de Deus, com certeza vai compreender que a evolução gradativa, considerando-se o livre-arbítrio de cada um, a lei de causa e efeito e a encarnação do espírito em diferentes corpos físicos, em diferentes encarnações no mundo material, com certeza irá trabalhar a evolução espiritual e intelectual de uma forma racional, organizada, persistente e na confiança de se tornar um dia um trabalhador da luz, um co-criador no universo de Deus, num espírito perfeito e imortal, com certeza. Entenderam? Nós vivemos nosso espírito no mundo espiritual. Ele encarna num corpo físico no mundo material e sabe que tem que trabalhar naquela relação recíproca entre espírito e corpo físico, em relação ao entorno, na sociedade, praticar a caridade fraterna, o amor incondicional. E aí ele tem a chance de evoluir
gradativamente, intelectualmente e espiritualmente, com certeza. É por aí. E isso é bastante razoável ao nosso entendimento. As controvérsias sobre o tema, considerando as diversas religiões, estão presentes de forma explícita e repleta de contradições. Só que nesse vídeo já falei tantas coisas diferentes. Penso que é de fundamental importância para nós, os crentes, esse conhecimento, pois trata-se de algo que pode nortear o nosso rumo certo no trabalho evolutivo intelectual e espiritual, segundo a justiça de Deus, de todos nós. Deus é nosso Pai. Ele não iria nos criar e nos mandar para o inferno. Seria uma coisa muito louca, com certeza. Não dá para aceitar esse dogma, uma só vida, o nosso espírito desencarna e vai para o céu, vai para o inferno, ou para o purgatório, seja lá para onde. Vocês estudem esse assunto, ele é muito importante. Façam uma boa reflexão sobre nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. Tal é a lei, é verdadeiro isso aí. Por hoje eu acho que nós podemos parar por aqui. O assunto é muito amplo, vocês têm muitas obras publicadas sobre o assunto e vocês podem estudar isso e devem estudar para ter um rumo certo de evolução espiritual. Eu, no começo do vídeo, eu relembrei alguns conceitos para vocês terem o quadro de como funciona a nossa vida, a nossa inserção nesse universo de Deus. Repito, vejam novamente os vídeos para vocês poderem ter a informação. Depois que vocês tenham a compreensão de como é a nossa vida nessa terceira dimensão, vocês vão trabalhar a evolução espiritual, intelectual, moral, e aí vocês vão se tornar felizes com certeza. Agora, no próximo vídeo nós vamos então continuar a falar sobre a reencarnação. Eu vou fazer uma pergunta, será que poderemos comprovar o processo da reencarnação em bases científicas? Será que a ciência já procurou compreender isso? Será que temos pelo menos evidências científicas? Tudo em religião não há comprovações científicas, é tudo muito difícil. Nós só podemos nos embasar por evidências científicas. Mas então eu fiz essas perguntas para vocês pensarem. É o que nós vamos ver no próximo vídeo, falar sobre pesquisas científicas sobre reencarnação. Bem, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, nós todos e a presença da fonte somos um. Vamos juntos e misturados praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta e compartilhando conhecimentos. Então, o Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.